Queridos irmãos, graça e paz. Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, verso 12 ao verso 19. A palavra do Senhor, conforme o Evangelho de Marcos, nos diz assim, capítulo 11, verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era o tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. E foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo à tarde, saíram da cidade. Até aqui. O que Deus encontra quando olha para a nossa vida? O que Deus encontra quando olha para a sua vida? Essa é uma pergunta que este texto não nos permite evitar. O que Deus encontra quando olha para nós, para a nossa vida? Quando nós pensamos em nossa vida cristã, facilmente a gente repara naquilo que é evidente, que pode ser visto. Quantas vezes frequentamos a igreja, quantos hinos nós cantamos, quanto ofertamos, quantas atividades realizamos, quanto conhecemos da Bíblia. Mas Jesus, ao se aproximar de uma figueira, não procurou apenas folhas. Ele procura fruto. É isso que ele procura. E nós, irmãos amados, estamos chegando aqui aos últimos dias do ministério de Cristo, o ministério terreno do nosso Salvador. Ao longo do Evangelho de Marcos, nós temos acompanhado o Rei revelado em suas palavras, o Rei revelado em suas obras. Aquele que ensinou com autoridade, aquele que expulsou demônios, aquele que curou enfermos, que acalmou o mar, que alimentou multidões, que confrontou o pecado, que chamou homens a segui-lo. Nós temos tudo isso. Só que agora nós chegamos a uma mudança decisiva na narrativa de Marcos. Depois de anunciar várias vezes aos discípulos que haveriam de sofrer, que haveriam de ser rejeitados, que haveria de morrer, Jesus se aproxima de Jerusalém. Jesus se aproxima da morte. No capítulo 11, ele entra na cidade montando um jumentinho, cumprindo as escrituras, sendo recebido pelas multidões como um rei que vem em nome do Senhor. Lembra? Mas o rei não veio simplesmente para receber o louvor das multidões. Ele veio para confrontar pecado. Ele veio para purificar aquilo que havia sido corrompido. Ele veio para manifestar o juízo de Deus sobre uma religião que conserva a aparência de fé, mas havia perdido a realidade de quem Deus é.
E é nesse contexto, irmãos, que Marcos nos conduz aqui à figueira e ao templo. E é justamente aí que precisamos prestar atenção. O rei chegou, e quando o rei chega, ele procura fruto. Fruto da fé. Fruto da religião. Marcos nos apresenta aqui uma cena, irmãos, aparentemente estranha. Jesus vê de longe uma figueira cheia de folhas, aproxima-se dela e não encontra fruto. E logo depois ele entra no templo e encontra também a atividade religiosa. Encontra ali vendedores, encontra ali compradores, cambistas, sacrifícios, movimento, gente agitada dentro do templo. Havia muita coisa acontecendo ali, mas onde estava o verdadeiro fruto? Cadê o fruto? A figueira e o templo, precisamos entender isso antes de olhar para esse texto. A figueira e o templo estão ligados. Não são recortes isolados. Lembre-se, na Escritura nada é aleatório. Tudo tem um propósito muito bem definido. A figueira funciona como uma parábola encenada. Ela revela a condição espiritual de Israel, do povo de Deus. Havia folhas, havia aparência, havia religião, havia templo, havia sacerdotes, havia sacrifícios, havia festas, haviam orações, havia o conhecimento das Escrituras. Mas diante do rei que veio ao seu povo, faltava aquilo que Deus procurava. Faltava o quê? Fruto. Falta fruto. E essa palavra aqui, aparentemente estranha, ela chega até nós. Porque também podemos cultivar folhas. Nós podemos ter aparência cristã sem vida espiritual. Nós podemos participar do culto sem adorar. Nós podemos cantar ao Senhor da boca para fora. Nós podemos participar do culto sem entendimento. Nós podemos conhecer a linguagem da fé sem amor a Deus. Sem fé. E sem fé, ninguém agrada a Deus. Nós podemos estar, irmãos, muito próximo das coisas de Cristo e ainda assim manter um coração longe, sabe? Distante. O problema de Israel, irmãos, não era a falta de religião. Eles têm a religião. O problema deles é uma religião sem fruto. E o texto não foi, irmãos, preservado para que condenemos aquela geração. Não. O texto aqui é para olhar para nós mesmos. Ele foi escrito para nos examinar, advertir, para nos conduzir ao arrependimento. Portanto, ao abrirmos aqui Marcos 11, não olhemos primeiro para os outros, sabe? Para aquele povo longe e distante. Olhemos para nós mesmos e peçamos ao Senhor que, por sua graça, Ele nos conceda não folhas de uma profissão de fé fria, vazia, mas que Ele, pela sua graça, nos conceda o fruto de uma fé verdadeira, de uma fé viva, vibrante, uma fé obediente, uma fé rendida àquele que é o Rei soberano, nosso Salvador. É isso que Marcos capítulo 11 traz para nós. É isso que Marcos 11 requer de nós. Marcos começa, irmãos, este episódio aqui com uma informação aparentemente simples, mas que não pode passar despercebida. Veja o verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Natural que depois de uma caminhada, o homem sinta fome. Jesus havia passado a noite em Betânia e agora pela manhã ele dirige-se novamente a Jerusalém. Ele anda, ele caminha. E Marcos registra que ele teve fome. Fome. Marcos está falando aqui do Filho Eterno de Deus. E o Filho Eterno de Deus havia assumido, irmãos, a sua verdadeira humanidade. Ele teve fome. Aquele que é Deus, verdadeiro também, é verdadeiro homem. Ele sente fome, ele sente cansaço, ele sente dor. A sua humanidade não é aparência. O Cristo que caminha para a cruz é o mesmo Cristo que experimenta em sua natureza humana as limitações próprias da nossa condição.
só que sem pecado. Sem pecado. E é justamente esse Cristo que agora se aproxima de uma figueira. E o verso 13 mostra para nós que, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Observe a cena. Jesus vê. Ele vê de longe. E o que chama a sua atenção? As folhas. Elas estão lá. A árvore apresenta aquilo que desperta expectativa. Uma figueira com folhas anuncia que há algo a ser encontrado. E por isso Jesus se aproxima, conforme o verso 13, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Mas quando Cristo chega perto, a aparência não corresponde à realidade. O verso 13 ainda diz para nós que, aproximando-se dela, nada achou. Nada achou senão folhas. E essa, irmãos, é a expressão que deve ficar na nossa mente. Ele nada achou. Nada. Havia aparência de vida, mas não havia fruto. Havia aquilo que podia ser visto, mas faltava aquilo que realmente importava. E aqui, irmãos, nós começamos a perceber que Marcos não está simplesmente contando uma história curiosa sobre Jesus e uma árvore. Ele não está aí para isso. A figueira, irmãos, está funcionando como um sinal aqui profético, como uma parábola encenada. Jesus está aqui ensinando uma verdade espiritual por meio daquela árvore. E nós precisamos ler, irmãos, essa cena à luz do que Marcos acabou de nos mostrar. Nós precisamos olhar para esta cena à luz daquilo que Cristo está apontando. Jesus entrou em Jerusalém e foi direto aonde? Para o templo. Ele viu o culto, ele examinou aquilo que estava acontecendo e encontrou uma religião que possuía folhas verdes, apenas aparência, movimento, atividade, mas estava corrompida no seu coração e alma. E Marcos coloca a figueira e a purificação do templo lado a lado. E ele faz isso, irmãos, de propósito. A figueira aqui interpreta o templo. A árvore ajuda-nos a contemplar o juízo de Cristo sobre uma religião que tinha folhas, mas não frutos. Aponta para uma religião que tem folhas verdes, viçosas, movimento, mas é vazia daquilo que importa. Cristo. Isso, irmãos, não era uma imagem nova para os judeus. Nas Escrituras, a figura aparece repetidamente como símbolo, um símbolo do povo do pacto. Um símbolo do povo de Deus. O Senhor havia plantado Israel e esperava de Israel fidelidade. O problema de Israel não era a falta de privilégios. Israel tinha a lei, tinha os profetas, Israel tinha o templo, tinha os sacrifícios, tinha as promessas, Israel tinha aliança, tinha muitas folhas verdes, viçosas, mas Deus procura em tudo isso fruto. O profeta Jeremias registra uma palavra terrível e assustadora, vinda da parte do Senhor, dizendo, no capítulo 8, verso 13, certamente acabarei com eles, diz o Senhor, não haverá uvas na vide, nem figos na figueira, e a folha já está murcha. O profeta Isaías, Oséias, na mesma linha, declara, como uvas no deserto, achei Israel, como a fruta temporã da figueira, achei vossos pais. A figura aqui da figueira era conhecida. Não é uma figura estranha ao povo. E por isso, irmãos, quando Jesus se aproxima daquela árvore e encontra apenas folhas, ele está pronunciando uma sentença sobre a esterilidade espiritual que Israel estava vivendo. Não porque faltassem folhas religiosas, mas precisamente porque as formas haviam permanecido enquanto a realidade espiritual havia desaparecido. Uma fé estéril, uma fé sem vigor, sem vida, sabe?
Há muito movimento, mas não há Cristo. E aqui a gente precisa entender a expressão no verso 13, porque não era tempo de figos. Cristo não é ignorante. O Senhor não é ignorante. Ele sabe da natureza. Cristo também não é alguém irracionalmente frustrado porque uma árvore não produziu fruto fora da estação. Não temos isso. A questão aqui, irmãos, é que, estando coberta de folhas, a figueira anunciava que poderia haver sinais de fruto inicial. E Jesus se aproxima e não encontra nada. Absolutamente nada. A árvore prometia, pela aparência, aquilo que não possuía. E é justamente aqui que está a força dessa cena. Jesus não está simplesmente irritado aqui com uma árvore que não produziu fruto. Jesus está aqui, irmãos, revelando o juízo de Deus sobre uma religião de aparência, uma religião de fachada, uma religião mentirosa. E essa palavra, irmãos, não ficou presa lá. Ela precisa entrar hoje na igreja, e antes de entrar na vida do nosso irmão ao lado, precisa entrar no nosso próprio coração, na nossa própria alma, precisa nos incomodar, porque, irmãos, é possível ter folhas, podemos ter conhecimento bíblico sem santidade, podemos ter doutrina correta sem piedade, podemos frequentar os cultos sem adorar verdadeiramente a Deus, podemos cantar, podemos orar, podemos participar da escola bíblica, ocupar funções, falar a linguagem cristã e ainda assim não haver fruto. Não haver fruto que corresponda à fé que nós professamos. Eu e você corremos o risco de desfrutar de uma fé de fachada, mentirosa. Nós corremos o risco de estar perto das coisas de Deus sem estar perto do Deus das coisas. E o problema, irmãos, é que folhas são fáceis de mostrar. O fruto exige de nós vida. Vida. Jesus já havia ensinado isso. Não temos uma novidade aqui em Marcos. Em Mateus 7,17, ele diz: assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. O fruto não produz a vida da árvore. O fruto revela a vida que existe na árvore. E por isso, a pergunta de Marcos, irmãos, não é simplesmente quanto você faz, quanto você produz. A pergunta é muito mais profunda. O que existe em você? Esta é a pergunta. Que fruto existe em você? Quando Cristo se aproxima de nossa vida e olha além daquilo que os homens podem ver, o que é que ele encontra? São folhas verdes ou fruto. Ele encontra uma aparência religiosa sustentada por hábitos, ou ele encontra arrependimento verdadeiro, quebrantamento diante da sua majestade. Ele encontra em nós orgulho, ou ele encontra a humildade de alguém que depende dele, que precisa dele. Ele encontra em nós amor pela palavra, ou ele encontra apenas conhecimento da palavra. E aqui está a seriedade, irmãos, porque Deus não se impressiona com folhas. Deus procura fruto. Mas então, irmãos, não devemos ouvir isso como se Cristo estivesse apenas dizendo, olha, esforce-se para produzir mais frutos. O Evangelho é muito mais profundo do que isso. Uma árvore morta não produz fruto simplesmente porque recebeu uma ordem para produzir. É necessário que haja vida. E é exatamente por isso que nós precisamos de Cristo. Como ele mesmo dirá
em João 15:5, quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. O problema não é apenas que precisamos produzir mais frutos. Nós precisamos estar verdadeiramente, irmãos, unidos à videira. É nele que está a vida. O fruto da santidade nasce da vida que Cristo comunica a nós. A graça que salva, irmãos, é a mesma graça que transforma o nosso coração e alma. Portanto, esta figueira, ela nos confronta, mas ela também nos conduz ao Salvador. Ela nos leva a Cristo. Ela nos ensina a não confiar em folhas, a não confiar em aparência. Ela nos ensina a não confiar numa profissão de fé externa. Ela nos ensina a não confiar em privilégios religiosos, mas ela nos leva a examinar se há em nós a realidade da fé que produz fruto. Porque quando Cristo se aproxima, Ele não procura aquilo que impressiona homens. Ele procura fruto. O que Ele vê em nós? O que é que Ele vê em nós? Mas repare que depois de apresentar a figueira coberta de folhas, Marcos nos conduz agora diretamente ao coração de Jerusalém. Marcos agora nos leva para o templo. E o que nós temos aqui, irmãos? O que temos aqui não é uma sequência acidental. A figueira e o templo, elas precisam, eu repito, ser lidas juntas. A árvore tinha aparência, mas não tinha fruto. O templo tinha movimento religioso, mas havia perdido a verdadeira adoração. E Marcos escreve no verso 15: e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e faziam o que mais? Compravam. Perceba quem entra no templo. É o mesmo Jesus que entrou em Jerusalém como rei, ovacionado. Agora ele entra no templo. E ele não entra como um visitante ou como alguém estranho. Ele entra como o Senhor do templo. Aquele que entrou na cidade montando em um jumentinho, agora entra no templo como rei. Ele entra agora no templo como um juiz. O período aqui é da Páscoa. Jerusalém estava em festa. Jerusalém estava cheia de peregrinos, o templo estava tomado por uma intensa movimentação, havia compra, havia venda de animais para o sacrifício, havia cambista, porque os peregrinos precisavam trocar moedas para as obrigações religiosas, mas o problema, irmãos, não era simplesmente a existência de comércio relacionado às necessidades dos peregrinos. O problema é muito mais profundo do que isso. O problema é aquilo que deveria servir à adoração e havia se tornado como um instrumento de corrupção, de exploração, de profanação. Parece descrever o nosso tempo. A religião que deveria conduzir os homens a Deus estava sendo utilizada para servir aos interesses humanos, os interesses dos homens. O culto aqui havia sido transformado em oportunidade de ganho. É isso que nós temos aqui. O que era santo estava sendo usado aqui para fins pecaminosos. O homem havia ocupado o lugar que pertencia a Deus. Por isso Jesus age aqui com autoridade. Não tem como, diante de uma situação como essa, chegar passando a mão na cabeça. E como é que ele faz? O verso 15. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam sacrifícios, pombas. Ele não está fazendo aqui uma cena de descontrole emocional, ele não está perdido, não é isso aqui. Ele está aqui executando um ato de juízo. O rei chegou ao seu templo e encontrou uma adoração que havia sido corrompida.
E Marcos acrescenta no verso 16: não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Não tem festa. Aquilo que deveria ser separado para o culto havia sido transformado em um lugar de comércio, comercial. O espaço dedicado à adoração havia sido apropriado por interesses humanos. É isso que temos aí. E então Jesus começa a ensinar. E aqui, irmãos, está o centro da passagem. No verso 17, está escrito: a minha casa será o quê? Chamado o quê? Casa de oração. Para todas as nações. Observe a autoridade de Cristo. Ele não está simplesmente expressando sua opinião sobre como o templo deveria funcionar. Olha, eu acho que as coisas estão fora do lugar aqui. Vamos ajeitar isso. Não, ele chega com a palavra. Ele pergunta: não está escrito? Irmãos, a verdadeira adoração não é determinada pelo gosto humano. Não é determinado por aquilo que eu acho, pela tradição que nós recebemos, pela conveniência religiosa. Ela é determinada pela palavra. O Senhor limita o culto à sua palavra. A adoração é limitada por sua palavra. Jesus não está aqui inventando uma nova definição do templo. Ele está aqui chamando o povo de volta àquilo que Deus já havia revelado. E ele vai citar aqui Isaías. O capítulo 56, o verso 7. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O templo deveria ser lugar de um encontro reverente com Deus, um lugar de oração, um lugar em que a glória do Senhor fosse reconhecida, em que as nações fossem alcançadas pela revelação do verdadeiro Evangelho de Deus. Como nós tratamos mal esse momento de culto? Como nós somos irreverentes? Chegamos esgotados das nossas atividades semanais, consumidos. E o tempo que deveríamos para descansar e nos preparar para o culto, nós utilizamos com muitas outras coisas. E tem várias aplicações aqui. Nosso compromisso com o dia do Senhor, nossos horários mal administrados. É fácil a gente apontar o dedo aqui e acusar as igrejas lá fora, que fazem da igreja um comércio. Mas não estamos longe disso. Mas há algo profundamente significativo aqui nessa expressão. A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Para todas as nações. O templo, irmãos, não existia para satisfazer o orgulho religioso de Israel. A presença de Deus no meio do seu povo deveria apontar para a glória de Deus diante dos povos. Mas justamente aquilo que deveria testemunhar da glória do Senhor havia se tornado um instrumento de interesse próprio. Mas Israel, irmãos, havia transformado aquilo em uma outra coisa. E é por isso que Jesus acrescenta aqui no verso 17: vós, porém, a tendes transformados em covil de salteadores. Aqui ele ecoa Jeremias 7, verso 11. Será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. O profeta aqui havia denunciado aqueles que praticavam injustiça e depois corriam para o templo, a fim de se esconder.
imaginando que a presença física naquele lugar os protegeria do juízo de Deus, do castigo de Deus, da mão pesada do Senhor. E é impressionante, irmãos, eles não haviam abandonado completamente a religião. Eles não deixaram de frequentar o culto. Eles continuavam indo ao culto. Eles continuavam indo ao templo. Eles continuavam oferecendo sacrifícios. Eles continuavam pronunciando o nome de Deus, mas estavam usando o templo como esconderijo para uma vida que não havia sido submetida ao Senhor. Eles não haviam deixado de ser religiosos. Eles haviam transformado a religião em um esconderijo para o pecado. Muitas vezes agimos assim. Como se a graça que nos alcançou nos desse permissão para viver uma vida pecaminosa. Uma vida conforme o meu governo. Irmãos, esse é o problema do culto sem verdade. Esse é o problema de se ter uma folhagem verde, mas vazia do fruto. Não é que simplesmente a ausência da religião. O perigo é muito maior do que a ausência da religião. O perigo é a religião utilizada aqui para esconder a ausência de Deus. O templo aqui estava cheio, mas Deus estava sendo desonrado. Havia aqui sacrifícios, mas não havia verdadeiro arrependimento. Havia atividade religiosa, mas havia corrupção no coração, na alma desses homens. Havia culto, mas o culto havia sido divorciado da verdade. Esse é o maior problema. E aqui, irmãos, está uma advertência solene para nós. É possível estar no lugar certo. É possível estar no lugar certo e adorar de maneira errada, equivocada. É possível cantar hinos corretos, ouvir a palavra, participar dos sacramentos, ofertar, orar e até defender sua doutrina, mas ter um coração distante do Senhor. É possível. É possível aprendermos a linguagem da fé, mas continuar amando o pecado. É possível. E você sabe que é possível. Podemos conhecer doutrina e não viver de acordo com ela. Podemos participar do culto sem verdadeiramente cultuar. Podemos cantar, queridos, e quebrar o terceiro mandamento, tomando o nome de Deus em vão. Podemos. Podemos participar de tudo isso e ter um coração distante. Mas vamos lá. Porque Deus não procura simplesmente pessoas presentes em um templo. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por isso a pergunta, irmãos, não é apenas se eu vou à igreja. A pergunta é se eu adoro Deus do modo correto. A pergunta não é apenas se eu canto, mas se meu coração adora. A pergunta não é apenas se eu oferto, mas é se a minha vida pertence totalmente ao Senhor. A pergunta não é apenas eu conheço a doutrina, mas é se a verdade que eu conheço está governando a minha vida. Essa é a pergunta correta. E aqui, queridos, nós precisamos sondar o nosso coração e a nossa alma com honestidade, porque é muito fácil olhar para aqueles homens e condenar a corrupção deles, mas é difícil perguntar, há alguma forma de culto falso dentro de mim? Há alguma forma de culto que é negligente dentro de mim? Essa é a pergunta. É possível, irmãos, formar hábitos sem experimentar transformação. É possível abandonar determinados pecados exteriores e continuar sem um novo nascimento. É possível
tornar-se moralmente respeitável, sem jamais ter o coração regenerado, sem jamais ter o coração alcançado pela graça. A pergunta, portanto, não é somente o que eu deixei de fazer. A pergunta é: o que Deus fez em mim? Essa é a pergunta. O que nos diferencia daqueles que apenas cumprem regras morais? Há em nós uma fome genuína pela palavra, há amor verdadeiro pelos irmãos, há desejos de santidade, há arrependimento quando pecamos, há luta contra o pecado, não apenas porque ele traz consequências, mas porque ele desonra a Deus, o Deus que amamos. Essas são as perguntas que devemos fazer de modo sincero ao nosso coração, à nossa alma. Irmãos, não se deixe enganar pela proximidade com o sagrado. Não se deixe enganar com a agenda da igreja. Estar no templo não significa estar em comunhão com Deus. Estar cercado pelas coisas santas não significa possuir um coração santo. Nós podemos estar dentro da igreja, podemos ouvir a palavra todos os domingos, podemos participar da vida da comunidade e ainda assim estar escondendo o pecado atrás de uma aparência religiosa. O Senhor não aceita uma religião que serve de máscaras para a rebeldia. Ele não se deixa impressionar pelo movimento das nossas mãos quando o coração permanece longe, distante. Só que o Evangelho, que nos exorta, que nos corrige, também consola nosso coração. E há consolo aqui, porque o Cristo que expulsa os profanadores é o mesmo Cristo que veio purificar para si um povo. Ele não apenas, irmãos, denuncia o culto falso, ele veio realizar a verdadeira obra que todos aqueles sacrifícios apontavam. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro sacerdote, ele é o verdadeiro sacrifício. Por isso, não precisamos esconder a nossa impureza atrás das folhas da religiosidade. Nós podemos correr para Cristo em arrependimento, nós podemos correr para Ele em fé, nós podemos confessar aquilo que somos, porque aquele que veio ao templo para purificar é também aquele que veio salvar pecadores. O Evangelho não é Deus mandando que pecadores limpem a si mesmos. O Evangelho é Cristo, irmãos, recebendo pecadores, justificando-os pela fé e pela sua graça, transformando-os progressivamente à sua própria imagem. Esse é o Evangelho. O rei entrou no templo. E quando ele entra, ele não deixa a falsa adoração permanecer. Quando o Senhor entra no nosso coração e alma, Ele não deixa que fiquemos com um culto vazio. Ele purifica. E Ele purifica tudo aquilo que pertence ao seu nome. Todo aquele que lhe pertence. Que Ele purifique, irmãos, o nosso coração, para que aquilo que fazemos diante dos homens corresponda àquilo que somos diante de Deus. Mas veja, o texto avança e agora Marcos nos mostra a reação daqueles que haviam sido confrontados pela presença e pela palavra de Cristo. Depois da figueira sem fruto, depois da purificação do templo, nós chegamos ao coração aqui do conflito. Como os líderes religiosos respondem ao rei que veio ao seu templo. E aí Marcos escreve o seguinte no verso 18. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida. Perceba a gravidade disso. Jesus acabara aqui de denunciar a corrupção da adoração. Ele havia acabado aqui de chamar o templo de casa de oração e de denunciar a sua transformação em covil de salteadores. O que seria esperado pelos homens, da parte dos homens?
Arrependimento. Não é? Arrependimento, confissão. Esperava-se deles humilhação. Mas não. Não foi isso. Eles não dizem aqui, Senhor, perdoa-nos. Eles perguntam em seus corações, como podemos eliminá-lo? Você é assim. Nós somos assim. Quando confrontados em nosso pecado, como podemos eliminá-lo? E procuramos desculpas. Sabe, eu acho que essa coisa de guarda do dia do Senhor está indo longe demais. Isso nos confronta. Isso nos inquieta. Isso nos fere. A gente não diz simplesmente como podemos eliminá-lo. Mas a gente vai dizer, isso é coisa de puritanos. Isso é legalismo. Isso é uma grande bobeira. Como podemos eliminar essa ideia? Irmãos, essa é uma das manifestações aqui mais assustadoras da dureza espiritual. Quando o homem é confrontado pela verdade, mas prefere eliminar a voz que o confronta. Isso é perverso. Não tem nada aqui estranho a nós. Triste. Triste isso. A religião sem fruto não gosta daquele que revela sua esterilidade. Os sacerdotes e escribas conheciam as Escrituras, eles conheciam o templo, eles conheciam os sacrifícios, eles conheciam as promessas, eles conheciam a linguagem religiosa, mas quando o próprio Jesus entra no templo e expõe a falsidade de sua religião, eles não se quebrantam. Eles querem matar o Messias. E Marcos nos dá uma razão. No verso 18, pois o temiam. Tiago, os irmãos me corrijam se eu estiver citando errado, dizem que até os demônios, muitas vezes estão melhor do que nós, porque diante de Cristo, temem e tremem. Esses homens temiam, mas eles não temiam o Senhor. Veja o verso. Pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Eles não temiam a Deus, eles temiam perder a sua posição. Não estavam aqui preocupados com a santidade do templo, eles estavam preocupados com aquilo que aconteceria com a sua autoridade diante da multidão. E aqui, irmãos, a ligação com a figueira se torna ainda mais clara para nós. A figueira tinha folhas, mas não tinha fruto. O templo tinha culto, mas não tinha verdade, não tinha piedade, não tinha amor. E agora os líderes religiosos demonstram por suas próprias atitudes a esterilidade que Jesus havia acabado de denunciar. O fruto revela a árvore. E a reação deles, irmãos, revela o coração, a alma desses homens. Jesus já havia dito, este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe. Longe de mim. Eis aí o diagnóstico. Lábios religiosos, coração distante, aparência de piedade, mas ausência de verdadeira submissão, quebrantamento, rendição ao Salvador da nossa alma, ao Rei, que Marcos tanto coloca diante de nós. E isso nos leva, irmãos, a uma verdade ainda mais séria. Porque o problema de Israel não era a falta de religião. Israel tinha muita religião, tinha templo, tinha sacerdócio, tinha sacrifícios, tinha festa, tinha escrituras, tinha tradição. O problema era que sua religião não estava produzindo o fruto
que Deus exigia. E por isso Jesus dirá, diante da rejeição dos líderes, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Em Mateus 21. Não significa, irmãos, que Deus tenha abandonado o seu propósito, ou tenha errado o cálculo, ou que a sua promessa tenha fracassado. Não é isso. Significa que aqueles que receberam privilégios espirituais e permaneceram incrédulos seriam julgados por sua infidelidade, enquanto o reino seria manifestado no povo que Deus reuniria para si, pela fé, no verdadeiro Messias. E aqui está o julgamento. Cristo rejeita. Cristo rejeita, irmãos, uma religião sem fruto. Uma casca de religiosidade. Aqui está o julgamento. E essa palavra, meus amados irmãos, ela precisa alcançar a igreja. Ela precisa alcançar nosso coração. Não somos chamados simplesmente a produzir folhas cristãs. Nós somos chamados apenas, irmãos, a parecer cristãos. Não somos chamados apenas a parecer cristãos. Nós somos chamados a produzir fruto. Fruto digno de arrependimento. Podemos ter folhas. Podemos ter conhecimento, tradição, frequência, cargos, atividades. Podemos ter boa reputação. Mas o Senhor procura fruto. E o que ele tem encontrado? Sabe, Cristo nos dá uma advertência ainda mais penetrante. Mateus 7, verso 21, ele diz assim, olha, nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E mais à frente, no verso 22, ele dirão sobre aqueles, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Não temos realizado obras? Não temos a palavra? Não temos a experiência religiosa? Só que o texto termina dizendo que muitos ouvirão uma sentença terrível. Nunca vos conheci. Isso deveria nos fazer tremer. Deveria nos fazer tremer porque é possível fazer coisas religiosas e ainda não pertencer a Cristo. Deveria nos incomodar porque é possível estar dentro da igreja e permanecer fora de Cristo. Deveria ferir nosso coração porque é possível ter folhas sem fruto. Por isso, irmãos, nós devemos perguntar, que fruto existe em mim? Que fruto existe em nós? Há arrependimento? Há santidade? Há amor pela palavra? Há amor pelos irmãos? Há amor pelo dia do Senhor? Há mortificação do pecado? Há obediência? Há perseverança? Há um desejo em mim sincero de viver para a glória de Deus? Não estamos aqui falando de perfeição, longe disso. O fruto cristão não significa uma vida sem pecado, nunca foi isso. Significa, irmãos, uma vida em que o pecado deixou de ser amado. Significa uma vida em que o pecado deixou de ser justificado, protegido. Uma vida que exige guerra contra o pecado, arrependimento quando se cai, o desejo crescente de conformidade com Cristo. É isso que estamos falando. Não é de perfeição moral. Mas aqui também há um consolo para nós, porque o Senhor, irmãos, não exige fruto de uma árvore morta sem antes lhe dar vida. O Senhor dá vida. A salvação, irmãos, é pela graça. O pecador é justificado somente pela fé, mas a fé que justifica, irmãos, jamais permanece estéril. A fé que nos justifica jamais permanece improdutiva, infrutífera. Aquele que Cristo salva, Cristo também transforma. Por isso, a pergunta não é simplesmente se temos produzido fruto suficiente.
A nossa esperança, irmãos, nunca está na quantidade do fruto que nós produzimos, mas a nossa esperança e segurança está em Cristo, que nos salva, que nos une a si e que produz em nós aquilo que não podemos produzir por nós mesmos. E o texto diz que ao cair da tarde, ele sai da cidade. O rei deixa Jerusalém. Mas o julgamento já foi anunciado. A figueira, o templo, os líderes religiosos estão diante da mesma realidade. A realidade de que Deus não se contenta com folhas, com superficialidade. E a pergunta permanece diante de nós. Quando Cristo olhar para a minha vida, encontrará apenas a aparência de uma árvore viva ou encontrará fruto de piedade? Encontrará uma vida que de fato foi alcançada pela graça de Cristo. Tá bom, pastor, depois de ouvir tudo isso, como sair daqui? Com certeza, não sair daqui pensando apenas na figueira. Não sair daqui apenas pensando nos líderes de Jerusalém. A palavra de Deus nos conduz aqui para dentro do nosso próprio coração. Nos chama a examinar nosso coração e alma. A pergunta não é apenas o que Cristo encontrou naquele dia, mas é o que Ele encontra quando olha para nós hoje, agora aqui. Essa é a pergunta. E, meus irmãos, há algumas aplicações que eu gostaria de deixar aqui. A primeira dela te desafia a examinar a profissão da sua fé. Se você tem frutos. Não basta dizer, sou crente. Não basta dizer, sou membro da congregação. Eu frequento esta igreja. Eu conheço a Bíblia. A pergunta aqui é mais profunda. Cristo está produzindo fruto em mim? Essa é a pergunta. Uma profissão cristã, ela pode ser apenas, irmãos, nos lábios, enquanto o coração permanece longe, sabe? Distante do Senhor. O fruto revela a vida, irmãos, que recebemos pela graça. E há arrependimento, há santidade, há obediência, há transformação. A fé verdadeira não é apenas professada pelos lábios. Ela se manifesta, irmãos, numa vida que foi alcançada pela graça de Cristo. Portanto, há sim arrependimento. Há sim santidade. Há sim obediência, transformação. Mas há uma segunda aplicação que te chama a examinar a sua relação com a própria palavra do Senhor. Um verdadeiro filho de Deus deseja aquilo que Deus fala. Pedro escreve: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. A palavra não pode tornar-se indiferente ao coração daquele que foi salvo em Cristo. Uma vida espiritualmente viva tem fome. Tem fome daquilo que Deus fala. E quando a Escritura nos confronta, irmãos, nós precisamos perguntar ao nosso coração se nós desejamos fugir dela ou nos submeter a ela. Mas há uma terceira aplicação que te chama a examinar a sua relação com o pecado. Pecado, meu irmão, te incomoda? Incomoda a sua vida? Existe sensibilidade diante dele, existe arrependimento verdadeiro, existe tristeza segundo Deus, existe luta contra os pecados de comissão e também de omissão. Como você reage aos pecados? Isso vai evidenciar o fruto do nosso Senhor em nós. O cristão verdadeiro é aquele que não é aquele que nunca peca, mas é aquele que não consegue fazer as pazes com o pecado. Mas, irmãos, eu gostaria que você também examinasse o seu amor por Cristo. E não só por Cristo.
o seu amor pela igreja, o seu amor por Cristo e o seu amor pelo povo de Deus. Porque quem nasceu de Deus passa, irmãos, a amar aquilo que Deus ama. Ama Cristo, ama a sua palavra, ama a sua igreja, ama os irmãos. Significa que existe no coração um desejo de preservar a comunhão, de perdoar, de servir, de suportar, de corrigir com amor, de caminhar em santidade junto ao povo de Deus. O amor pelos irmãos não é a causa da salvação, mas é um dos frutos da vida que Deus produziu em nós. E não temos como dizer que amamos a Deus se não amamos aquilo que Ele ama. E Cristo ama a sua igreja. Eu amo o seu povo. Agora, irmãos, volte. Volte comigo para aquela imagem inicial. Jesus encontrou na imagem inicial uma figueira cheia de folhas, mas sem fruto. Depois ele entrou no templo e encontrou uma religião cheia de atividade, mas sem verdadeira adoração. E quando Cristo olha para nós, o que ele encontra? Nós precisamos sair daqui dizendo: Senhor, examina-me, sonda-me, ó Deus, e conheça o meu coração. Não precisamos sair daqui dizendo: que pena daqueles judeus. Mas precisamos sair daqui dizendo: Senhor, sonda o meu coração, sonda a minha alma. Porque a grande questão, irmãos, não é se temos folhas. A questão é se temos fruto. E aqui está a esperança do Evangelho. Nós não produzimos frutos para sermos aceitos por Cristo. Nós produzimos fruto porque fomos unidos a Cristo. O Evangelho não diz simplesmente produza frutos. O Evangelho nos conduz, irmãos, ao Cristo que salva pecadores, que transforma o coração e pela sua graça produz frutos naqueles que se arrependem e que se escoram nele. Por isso, você está unido a Cristo. Por isso, você foi comprado por Cristo. Por isso, a tão grande e gloriosa salvação repousa sobre o seu coração e a sua alma. Porque somente quem permanece nele pode produzir o fruto que Deus procura. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Não confie nas folhas. Não confie na superficialidade da religiosidade. Não confie naquilo que você produz. Não confie na aparência. Não confie na proximidade com o sagrado. Isso não basta. Corra para Cristo. Corra para o Senhor. Permaneça em Cristo. E peça que Ele produza em você o fruto. O fruto que glorifica o Pai. Corra para o Salvador da nossa alma. Esse texto nos chama a olhar para a ceia. A reparar nesse fruto glorioso. Que não foi produzido por nós. A reparar neste fruto que é o fruto da graça. A reparar neste fruto que nos lembra do abate, do sofrimento, da angústia do nosso Salvador. Mas que produziu em nós fruto de arrependimento, de quebrantamento, de rendição, de submissão àquele que é o autor da nossa fé. Esta mesa é para você, crente, que foi alcançado pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Participe dela com uma santa reverência, com um culto não de fachada, mas um culto de verdade. Sabe por quê? É certo que o Senhor não está nos elementos da ceia, mas espiritualmente, o nosso Salvador está presente entre nós. Louvamos a Deus por isso. Vamos orar? Bendito e soberano Deus.